Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Butler dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar um tema que gerou bastante debate recentemente em Belo Horizonte. A proposta de usar a Bíblia como material de apoio nas escolas. Sim, um assunto quente. E o que chama atenção é como essa situação parece refletir, em muitos aspectos, um caso judicial famoso ocorrido nos Estados Unidos anos atrás, né? O julgamento de Dover. Exatamente. As semelhanças são interessantes. As fontes que a gente tem em mãos levantam uma questão fundamental. Como é que se distingue uma iniciativa puramente educacional ou cultural de uma que talvez carregue uma agenda religiosa ou política por trás? Essa é a pergunta-chave, né? Para investigar isso, temos fontes variadas. Tem um artigo bem detalhado de Jorge Guerra Pires, um pesquisador PhD em bioinformática, que hoje se dedica a escrever sobre ciência, religião, pensamento crítico. E ele analisou especificamente o caso de BH. Sim, um material bem aprofundado. Temos também transcrições de vídeo que contextualizam o debate maior entre ciência e religião, incluindo o julgamento de Dover e um comentário em áudio do próprio Pires que ele forneceu para a nossa análise, conectando esses eventos. Precisamente. E nossa tarefa aqui é tentar desvendar as camadas desses debates, né? Vamos olhar para as justificativas públicas que foram dadas. Aquelas oficiais, digamos. Isso. As ações concretas que se seguiram e o que as evidências, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sugerem sobre as intenções reais. Tudo isso considerando o princípio da laicidade do Estado. Certo. A separação entre igreja e Estado. Isso, que significa basicamente que o governo não deve favorecer nem perseguir nenhuma crença específica. Ok, vamos começar a desembrulhar essa história por Belo Horizonte, então. O centro da discussão foi um projeto de lei da vereadora Flávia Borja, do Democracia Cristã. Isso. Que autorizava o uso da Bíblia como um recurso paradidático, tanto em escolas públicas quanto privadas. O que exatamente significa paradidático nesse contexto? Bem, é um termo pedagógico. Significa materiais que complementam o livro didático principal, sabe? Uhum. A ideia é enriquecer o ensino com outras linguagens, outras perspectivas. Pode ser livro de literatura, filme, artigo de jornal, música, mapa. Entendi. No caso da Bíblia, a justificativa oficial apresentada pela autora era usá-la para abordar conteúdos culturais, históricos, geográficos e até literários. Analisar gêneros presentes no texto, tipo crônica, poesia, parábola. Então o argumento público era focado no valor cultural e literário, não no religioso. Exatamente. Essa era a fachada, digamos assim. Mas a coisa não parou por aí, né? Houve uma tentativa de emenda que gerou bastante controvérsia. Sim, e foi um ponto crucial. O vereador Pedro Patrus, do PT, propôs uma adição ao texto original. Certo. A emenda dele era bem clara: proibir explicitamente que o uso da Bíblia tivesse qualquer conotação religiosa. O objetivo declarado era assegurar a neutralidade do ensino e o respeito à laicidade do Estado, que a gente acabou de mencionar. E como essa proposta de emenda foi recebida? Imagino que tenha agitado as coisas. Foi aí que o debate esquentou de verdade. A emenda foi rejeitada, e por uma margem considerável. 25 votos contra e só 13 a favor. 25-13. Isso. De acordo com a análise das fontes, especialmente o áudio do Jorge Guerra Pires, essa votação foi interpretada como um momento revelador. Como assim? A rejeição em barrar o uso religioso sugeriu, para muitos observadores e críticos da lei, que a intenção primária por trás do projeto não era apenas cultural ou pedagógica, era sim religiosa. Interessante como uma votação específica pode, segundo essa análise, lançar luz sobre as motivações, né? Correto. Pires, na análise em áudio, compara essa situação, claro, guardadas as proporções, com táticas vistas em outros lugares. Ele menciona um caso nos Estados Unidos. Qual?
onde se defendia a leitura opcional da Bíblia nas escolas, mas aí, quando um aluno tentou ler o Alcorão, foi vetado. Isso ilustra como a ideia de opcionalidade ou uso cultural pode ser questionada quando só uma visão religiosa específica é promovida ou permitida na prática. Entendi. A rejeição da emenda em BH foi vista como um sinal nessa direção? Exatamente. Foi um indicativo forte, segundo essa leitura. Além dessa questão da intenção, as fontes também problematizam a própria ideia de usar a Bíblia como um simples livro paradidático, certo? Pela complexidade do texto. Sim, o artigo de Pires levanta essa questão. Ele cita a complexidade do texto bíblico, menciona relatos de religiosos que passam anos estudando aquilo e como as interpretações, até os currículos de estudo, mudam dentro das próprias instituições religiosas. É verdade. A preocupação apontada é que colocar esse material nas mãos de professores sem formação teológica específica poderia levar a usos superficiais, sabe? Descontextualizados, ou até mesmo a uma dogmatização não intencional. E quanto ao uso como fonte histórica ou geográfica, que estava na justificativa? Pires também aborda isso. Ele ressalta o consenso acadêmico sobre o caráter mítico de várias narrativas bíblicas, como a história do Êxodo, por exemplo. Harrier, que questionam a própria historicidade de figuras centrais como Jesus, baseando-se na falta de fontes contemporâneas e em paralelos com mitos de outras culturas da época. Um ponto bem crítico. Sim. Nesse cenário, usar a Bíblia como um livro de história literal seria considerado problemático do ponto de vista acadêmico. A sugestão das fontes é que um uso legítimo em ambiente escolar laico seria através de uma análise crítica. Como assim? Compará-la com outros textos sagrados, discutir suas interpretações ao longo do tempo, analisar contradições, seu impacto cultural, político, mas não como um relato factual ou um guia moral, entende? Entendi. E com a lei aprovada sem a emenda que barrava a conotação religiosa, qual foi o desfecho legal lá em BH? Bem, a história não acabou na Câmara Municipal, não. O PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, questionando a validade da lei. E o que o Judiciário decidiu? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, acabou por suspender a lei. A decisão se baseou em 2 argumentos principais. Primeiro, que legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é competência do governo federal, da União, não dos municípios. Uma questão de competência legislativa. Isso. E segundo, que a lei, da forma como foi aprovada, sem a restrição ao uso religioso, feria o princípio da laicidade do Estado. Então a suspensão veio por esses 2 motivos. Exato. A decisão judicial não proibiu totalmente o uso da Bíblia, veja bem, mas reforçou que ele só poderia ocorrer para fins estritamente culturais, históricos, literários ou filosóficos, sem qualquer caráter de leitura obrigatória ou proselitismo religioso. E esse caso de Belo Horizonte foi uma situação isolada ou as fontes indicam algo mais amplo acontecendo no Brasil? Olha, as fontes consultadas, incluindo o artigo de Pires e outras notícias mencionadas, situam o caso de BH dentro de um contexto maior. Ele é visto como parte de uma tendência, uma ofensiva nacional, como dizem, identificada em pelo menos 13 capitais brasileiras. Iniciativas semelhantes estavam sendo propostas por vereadores. 13 capitais. E que tipo de propostas? Variavam, desde colocar bíblias em bibliotecas escolares, até criar intervalos bíblicos ou permitir cultos voluntários nas dependências das escolas. Entendi. Especialistas citados nas fontes interpretam esse movimento como um avanço de agendas religiosas conservadoras no espaço público da educação. E potencialmente como um primeiro passo para futuras tentativas de introduzir o criacionismo no ensino de ciências. E essa menção a tentativas de introduzir visões religiosas no ensino de ciências nos leva direto para o espelho americano dessa história, né? O caso que se tornou emblemático, Dover. Exatamente. O caso Kitzmiller versus Distrito Escolar de Dover, lá na Pensilvânia, em 2005, é frequentemente citado como um paralelo importante. Aqui é onde fica realmente interessante. As fontes que a gente tem, como o documentário da série nova e os materiais do Pires, descrevem uma situação bem específica lá.
O Conselho Escolar de Dover decidiu que os professores de biologia do nono ano, Do ensino médio, né? deveriam ler uma declaração em sala. Essa declaração basicamente dizia que a teoria da evolução de Darwin era só uma teoria, não um fato, Clássico argumento. que possuía lacunas inexplicadas e que existia uma explicação alternativa chamada design inteligente, o DI. Os alunos eram até direcionados a consultar um livro sobre DI chamado Of Pandas and People. O que era exatamente esse design inteligente que eles queriam apresentar? Bem, a justificativa pública do Conselho Escolar era que eles queriam promover o pensamento crítico, ensinar a controvérsia sobre a evolução. A suposta controvérsia. Exato. E apresentar o que eles chamavam de teoria científica alternativa. O design inteligente, na forma como foi apresentado ali, é a ideia de que certas características do universo e dos seres vivos têm uma complexidade tão grande, tão específica, que não poderiam ter surgido só por processos naturais não direcionados como a seleção natural. Essa complexidade, segundo o DI, apontaria para a ação de um designer inteligente. É importante notar que, na comunicação pública, os proponentes do DI geralmente evitam identificar explicitamente esse designer como Deus, sabe? Tentam manter uma aparência de neutralidade científica. E como a comunidade reagiu a essa determinação do Conselho Escolar lá em Dover? Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria um bem comum, né? Ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta que esteja definitiva, né? Então, ateísmo em debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né? Como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até cristãos. Esse é um desafio enorme, porque encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que o ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes, como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando dois lados, né? E para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até impossível, né? Mas essa sensação é importante, que a gente tenha essa sensação de ouvir os dois lados, né? Seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro talvez mais focado é esse podcast Ateísmo e Debates, A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. A reação foi forte e rápida. 11 pais de alunos, sentindo que a política violava a separação entre igreja e Estado, decidiram processar o distrito escolar. 11 pais? Sim. Eles receberam apoio de organizações importantes como a ACLU, a União Americana pelas Liberdades Civis e a Americans United for Separation of Church and State.
O caso foi parar na Justiça Federal. E a questão central para o juiz? Questão central para o juiz responsável, John E. Jones III, era determinar: o design inteligente é ciência legítima, como defendia o conselho escolar, ou é uma forma de criacionismo religioso, com uma nova roupagem, como argumentavam os pais? Essa era a grande questão. Imagino que o julgamento tenha sido um debate intenso sobre o que é ciência, então. Foi muito mais do que isso. Foi uma verdadeira aula sobre método científico e sobre a história do movimento criacionista nos Estados Unidos. A acusação, representando os pais, trouxe cientistas de peso para depor. Que tipo de argumentos eles usaram? Eles não só explicaram a teoria da evolução em detalhes, mas também apresentaram as vastas evidências que a sustentam. O registro fóssil, com exemplos como o Archaeopteryx e aquele fóssil famoso com características de répteis e aves. Sim, lembro dele. E outros que ilustram transições importantes na evolução dos mamíferos, até das baleias. E as evidências genéticas, como o caso do cromossomo 2 humano. O cromossomo 2. Isso. Em nós, humanos, é um único cromossomo longo. Mas nos chimpanzés e outros grandes primatas, ele corresponde a 2 cromossomos separados. Isso é uma forte evidência de ancestralidade comum, resultado de uma fusão que ocorreu depois que as linhagens se separaram. Fascinante. E eles também explicaram o que define uma teoria científica. Tem que ser baseada em evidências naturais, ser testável e, crucialmente, ser falseável. Ou seja, tem que haver a possibilidade de se provar que ela está errada. Isso é o que distingue a ciência de dogmas. E como os defensores do design inteligente se posicionaram diante dessas evidências e dessa definição de ciência? Qual era o argumento principal deles? A defesa do DI, representada pelo Conselho Escolar e seus apoiadores, focou bastante no conceito de complexidade irredutível. Um argumento popularizado pelo bioquímico Michael Behe, uma das figuras principais do movimento DI. Complexidade irredutível. O que isso significa? Behe argumentava que certos sistemas biológicos, como o flagelo bacteriano, aquela espécie de motor molecular que algumas bactérias usam para se mover, ou o sistema de coagulação sanguínea, são tão complexos e as partes tão interdependentes que se você tirar qualquer componente, o sistema inteiro para de funcionar. A conclusão dele era que esses sistemas não poderiam ter evoluído gradualmente, passo a passo, pela seleção natural. Portanto, deveriam ter sido projetados de forma inteligente de uma só vez. Faz sentido intuitivamente. Essa ideia de que algo tão complexo não poderia surgir aos poucos. Como a acusação respondeu a esse argumento da complexidade irredutível? Os cientistas da acusação contra-argumentaram de forma bem eficaz. Eles mostraram que a premissa do Behe estava errada, usando o próprio exemplo do flagelo bacteriano. O motorzinho da bactéria. Isso. Eles apontaram que partes desse motor molecular complexo são muito semelhantes ao outro sistema molecular mais simples, chamado sistema secretor tipo 3, que algumas bactérias usam para injetar toxinas em células hospedeiras. Ah, interessante. Isso sugere fortemente que os componentes do flagelo podem ter sido recrutados ou cooptados evolutivamente a partir de estruturas pré-existentes que tinham outras funções. É um exemplo de como a evolução pode construir complexidade a partir de partes mais simples, reaproveitando-as. Tipo bricolagem da natureza? Dia da ratoeira. Outro exemplo do Behe. Embora uma ratoeira precise de todas as suas partes para funcionar como ratoeira, as partes individuais, a mola, a base de madeira, a barra, podem ter outras funções isoladamente ou em outros contextos. Entendi. Além disso, um ponto fundamental levantado pela acusação foi que o DI não propõe mecanismos testáveis para suas afirmações. Ele funciona primariamente como um argumento negativo. A evolução não consegue explicar X, logo deve ter havido um designer. Isso não é considerado uma abordagem científica produtiva, sabe? E a conexão direta com o criacionismo, que era a alegação central dos pais, isso foi provado no julgamento. Porque o DI se apresentava como algo diferente, né? Esse foi um dos pontos mais impactantes do julgamento, sim. A testemunha-chave aqui foi Barbara Forrest, uma filósofa e historiadora da ciência que passou anos estudando o movimento criacionista e o DI. E o que ela apresentou? Ela apresentou evidências documentais irrefutáveis. Comparou rascunhos do livro Of Pandas in People
com um livro didático criacionista anterior, do qual ele claramente derivava. Forrest mostrou que depois de uma decisão da Suprema Corte Americana em 1987, O caso Edwards v. Aguillard. esse mesmo, que declarou inconstitucional o ensino do criacionismo bíblico nas escolas públicas. Os autores e editores simplesmente fizeram uma busca e substituição nos textos. Onde estava escrito criação, passaram a escrever design inteligente. Onde estava criador, colocaram designer ou agência inteligente. Uma mudança de termos, basicamente. Uma reetiquetagem. Exatamente. E a prova definitiva dessa ligação veio de um erro de digitação encontrado num dos rascunhos intermediários do livro. Um erro de digitação. Sim, em vez de design proponentes de design, apareceu a palavra sem sentido se design proponents. Se design proponents. Bizarro, né? Essa palavra era claramente uma transição mal feita da palavra original creationists, criacionistas. Foi um deslize que revelou a troca de etiquetas. Foi o elo perdido linguístico, digamos. Que coisa. Além disso, Forrest apresentou o WED Document, o documento da cunha, o manifesto interno do Discovery Institute, a principal organização que promove o DI. Esse documento expunha a estratégia de usar o DI como uma cunha para minar o materialismo científico na cultura americana e, por fim, promover uma agenda social e política baseada em valores cristãos conservadores. Então a agenda ia além da sala de aula. Muito além. Para completar, durante o julgamento, ficou provado que membros importantes do Conselho Escolar de Dover, como Bill Buckingham e Alan Bonsell, mentiram sobre juramento sobre a origem do dinheiro usado para comprar os livros of Pandas and People. Mentiram sobre o quê? Eles disseram que eram fundos arrecadados de forma independente, mas, na verdade, eram doações de membros de suas próprias igrejas. Isso revelou uma motivação religiosa direta por trás da compra dos livros. Nossa, quanta coisa veio à tona. Com todas essas evidências, qual foi a decisão final do juiz Jones? A decisão do juiz John E. Jones III, e é importante notar, ele era um juiz conservador, nomeado pelo presidente George W. Bush, e ele mesmo, um religioso praticante, foi absolutamente demolidora para o DI. Demolidora como? Em sua sentença de 139 páginas, ele concluiu sem margem para dúvidas que o design inteligente não é ciência. Ele o classificou como uma forma de criacionismo, uma visão religiosa e não uma teoria científica. Então, nada de ciência alternativa. Nada. Portanto, ele determinou que a política do Conselho Escolar de Dover de apresentar o DI como alternativa à evolução no ensino de ciências tinha um propósito claramente religioso e violava a cláusula de estabelecimento da Constituição dos Estados Unidos, que garante a separação entre igreja e Estado. Entendi. O que é fascinante aqui é a linguagem usada pelo juiz foi particularmente direta e forte. Ele descreveu as justificativas e ações do conselho escolar como sendo de uma inanidade de tirar o fôlego. Breathtaking inanity. Inanidade de tirar o fôlego, uau. Exato. Ele criticou abertamente as mentiras contadas pelos membros do conselho sob juramento e a tentativa de disfarçar uma agenda religiosa como sendo uma questão de liberdade acadêmica ou debate científico. Ele chegou a recomendar que o caso fosse investigado por perjúrio. Forte mesmo. A conclusão do tribunal foi inequívoca. O DI era um argumento religioso, uma reembalagem do criacionismo, e não tinha lugar no currículo de ciências. Ponto final. Então, conectando os pontos, o que essa análise comparativa entre Belo Horizonte e Dover nos diz? A análise do Pires no áudio sugere um padrão recorrente, certo? Sim, Pires argumenta que existe um padrão claro, tanto no caso recente de BH, quanto no caso de Dover anos antes. Observa-se o uso de um discurso público que emprega termos palatáveis, né? Como valor cultural, isso. Valor cultural, enriquecimento pedagógico, liberdade de ensino, pensamento crítico, debate científico, usam esses termos para justificar propostas que, quando você investiga mais a fundo, parecem ter como objetivo primário
promover uma visão religiosa específica ou contestar consenso científico por razões ideológicas. E essas ações acabam desafiando a laicidade. Exatamente. Desafiam o princípio da laicidade do Estado e a integridade do ensino baseado em evidências. E parece que as táticas evoluem com o tempo, né? Vão se adaptando. Sem dúvida. As fontes mostram essa adaptação. Nos Estados Unidos, depois de decisões judiciais como Edwards v. Aguilar barrarem o ensino do criacionismo explícito, surgiu o design inteligente como uma estratégia mais velada, buscando uma aparência científica. Mas aí veio Dover. Exato. Essa estratégia foi, por sua vez, desmascarada judicialmente em Dover. Em Belo Horizonte, a abordagem foi diferente, focada no uso cultural da Bíblia. Mas a análise de Pires sugere que a rejeição daquela emenda, a que proibiria a conotação religiosa, Sim. funcionou como um teste decisivo, expondo a intenção religiosa por trás do discurso culturalista. É a mesma lógica de buscar brechas para inserir visões religiosas no ambiente escolar público, mas com roupagens diferentes a cada vez. As fontes de Pires, especialmente a transcrição do vídeo sobre cristianismo, também trazem uma reflexão mais ampla sobre a natureza do conflito nessas situações, né? Algo mais filosófico, talvez. Correto. Pires questiona a narrativa frequente do cristianismo como religião do amor, contrastando-a com episódios históricos de conflito e hostilidade associados à religião. Ele cita exemplos como a perseguição a cientistas como Galileu ou o assassinato da filósofa Hipátia em Alexandria por uma turba cristã. Exemplos históricos pesados. Sim, ele analisa passagens bíblicas como a de Mateus 10, 34 e 36, aquela que diz: "Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim trazer divisão." Não vim trazer paz, mas espada. Isso. Ele sugere que a própria estrutura de algumas religiões, baseada na crença em uma verdade única e revelada e na exigência de adesão a ela, pode conter um potencial intrínseco para o conflito com visões divergentes ou com um pensamento crítico independente. E ele contrasta isso com outras visões de mundo. Sim, nas fontes, Pires compara essa estrutura mais dogmática com abordagens não teístas, como o budismo, por exemplo. Ele aponta que o foco budista tende a ser na autoinvestigação, na compreensão das causas internas do sofrimento, ignorância, apego, aversão e na responsabilidade individual pelo caminho espiritual. Sem uma autoridade divina externa ou dogma rígido. Exato, sem a necessidade de uma autoridade divina externa ou de um conjunto de dogmas considerados infalíveis. Segundo essa perspectiva, a ausência de conceitos como heresia ou pecado original e a ênfase na compreensão em vez da fé cega poderiam levar a uma maneira diferente de lidar com discordâncias ou críticas. Como assim? As divergências seriam mais vistas como questões filosóficas a serem debatidas, sabe? Menos como ameaças a uma verdade absoluta. Isso poderia gerar menos reatividade e hostilidade. A responsabilidade pela busca da verdade ou do fim do sofrimento é vista como interna e experiencial, não dependente da aceitação de um credo externo. Uma perspectiva interessante sobre a origem dos conflitos. Fazendo uma síntese final, então, qual seria a grande lição que a gente pode tirar dessa análise comparativa das fontes sobre BH e Dover? Olha, a principal conclusão que emerge das fontes é que, em ambos os casos, há fortes indícios de uma dissonância significativa entre o discurso público apresentado e as intenções e ações reveladas por evidências e análises mais profundas. Uma distância entre o que se diz e o que se faz, ou o que se quer. Exatamente. Os debates sobre o que se deve ou não ensinar nas escolas, especialmente nessa interface delicada entre ciência, cultura e religião, frequentemente servem de palco para agendas que transcendem a esfera puramente educacional. Vão além da educação em si. Sim, eles tocam em questões fundamentais sobre a separação entre igreja e Estado, a natureza da própria ciência e o tipo de cidadão que a educação pública visa formar. É muito mais profundo do que parece à primeira vista. Isso levanta uma questão importante.
Diante dessas situações documentadas, onde justificativas culturais ou científicas parecem mascarar intenções religiosas ou ideológicas, e considerando esses padrões históricos de conflito que, às vezes, são associados a sistemas de crenças dogmáticos, quais são os desafios que permanecem para a gente garantir uma educação pública genuinamente neutra e que promova o pensamento crítico? É o grande desafio, né? Como equilibrar o respeito à diversidade de crenças com a necessidade de proteger a integridade do ensino científico e a laicidade do Estado, especialmente quando grupos organizados buscam ativamente influenciar o currículo escolar com base nas suas próprias convicções? Fica a reflexão. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Butler dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bryan se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial, não podia ter lua. Sem fé, dizia Bryan, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Bryan, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Bryan admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, do pois lembrava, democracia em avaliação. 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 Avaliação.